paz do Senhor para todos. Eu queria dar um testemunho hoje de algo que aconteceu comigo hoje mesmo. Hoje é 11 de junho de 2019. E o meu testemunho começa no domingo passado. Domingo foi dia 9 de junho. No domingo eu tive um dia meio aperreado, onde eu tive que fazer algumas coisas apressada. Foi um dia corrido. E um dia em que eu tive que resolver umas coisas e para completar, assim, eu fiquei um pouco estressada, estava com pessoas que estressam, né? Foi muito difícil, foi um dia difícil. Então eu cheguei em casa já numa hora um pouco adiantada para ir para a igreja, porque o culto começa às 6 horas, mas mesmo assim eu quis ir, né? Então eu fui lá e tomei um banho, procurei uma roupa e calcei uma sandália. A primeira sandália que me veio assim, eu peguei e calcei e fui para a igreja. Quando eu estava na igreja, o pastor pediu para a igreja levantar para ler a palavra, né, logo após os hinos da harpa. E aí todo mundo levantou para ler a palavra e tudo. O pastor leu a palavra e depois da palavra lida, o pastor começou a falar mais algumas coisas. Ali tomou mais 5 minutos, mais 10 minutos. Aí o pastor leu a palavra, depois da palavra ele falou mais alguma coisa, né? Eu não sei se eu estou misturando um pouco as coisas, deu para entender, né? É que ele falou um pouquinho antes da palavra e depois da palavra lida, ele falou um pouquinho também. Então, depois disso, teve a oração ainda, né? Que nós oramos não pela palavra, mas para que Deus, né, nos abençoe através da palavra. Enfim, então nós sentamos. Demorou muito. Eu não sei se é porque eu estava cansada, mas e com um pouco daquele estresse também, né? Mas para mim demorou demais. Então eu já fiquei um pouco assim aborrecida. Aí então finalmente a gente sentou, né? Sentamos, eu dei graças a Deus porque eu estava cansada. Aí o pastor dá a oportunidade para o conjunto de senhoras. E aí a irmã se levanta e a irmã que vai reger o conjunto se levanta, sauda a igreja e pede para as irmãs do conjunto se levantarem para louvar e pede para a igreja toda também se levantar para louvar. E aí eu mirei. Eu senti assim um aborrecimento ali fora do normal. E foi assim de uma maneira que eu pensei que eu tinha pensado no que eu falei e não tinha falado, mas na verdade eu falei o que eu falei. Sabe, sem nem perceber, eu disse, eu não vou me levantar não. Isso eu disse. E a pessoa que estava do meu lado olhou assim para mim, né, assustada, como que pergunta, o que foi isso? E a minha igreja é uma igreja pequena, de forma que está todo mundo ali juntinho, e eu tenho certeza que muita gente ouviu. Talvez até mesmo a regente tenha ouvido. Mas eu falei, eu não vou me levantar não. E fiquei sentada, né? Fiquei sentada. Tudo bem. Passou-se o louvor, né? E transcorreu o culto normalmente, foi uma bênção. Deus falou muito comigo naquela noite, né? Através do pregador. E fui para casa, foi uma bênção. Já hoje de manhã, eu levantei para ir para a consagração. Eu queria ir para a oração de hoje de manhã, que tem na igreja, né? Todas terças e quintas, das 7 às 8 da manhã. E eu abri meus olhos de manhã cedo e fiquei ali, como não estava na hora ainda, fiquei um pouco ali na cama, preguiçando, né? Acordando ainda, como a gente faz às vezes. E abria os olhos, fechava os olhos, cochilava um pouquinho. E numa dessas vezes que eu cochilei, eu me via na igreja, na oração, em pé, as irmãs louvando e eu louvando em pé. E depois as irmãs orando, ajoelhadas, e eu orando em pé. Eu me via durante todo o transcorrer do trabalho da oração em pé, com as mãos levantadas, ainda por cima, né? Com as mãos levantadas. E tudo bem.
Fui para a igreja. Fiquei pensando assim, será que Deus quer que eu faça assim? Então eu vou fazer. Bom, fui para a igreja. Levantei, me arrumei e fui para a consagração. Estava lá eu na consagração, quando a irmã falando lá alguma coisa, eu comecei a me lembrar de Pedro. Comecei a me lembrar de Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? E na sua restauração, que fica lá no fim do Evangelho de João, você pode encontrar lá, a restauração de Pedro, quando Jesus o encontra na praia, e Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ao que Pedro responde a cada uma dessas vezes como, né? Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. E finalmente, sim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, para cada vez que Pedro negou a Jesus, Jesus fez Pedro confessá-lo com a sua própria boca. E eu me lembrei daquilo enquanto eu estava lá sentada e me veio aquela dor no meu coração, aquela tristeza, sabe? Foi isso que eu fiz. O que eu estava vendo em casa antes de vir para a igreja não era apenas um pensamento meu, não era vontade de Deus que eu fizesse isso, era uma correção. Era uma correção de Deus para mim. E durante a oração, as irmãs se ajoelharam para orar e eu fiquei em pé. Eu fiquei em pé também e orei em pé e levantei minhas mãos, né? E isso, irmãos, doeu no meu coração. Eu chorei. Foi uma correção de Deus para mim. Quando eu percebi isso, é isso que o Senhor está fazendo. Eu não quis ficar em pé durante o culto para louvar o Senhor, né? Então, Deus me fez ficar em pé aqui para louvar e para orar. Irmãos, eu não tinha nada contra a regente do conjunto, nada contra o pastor. A minha atitude foi contra Deus, porque eu estava dentro da igreja. A palavra do Senhor diz, quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé. Não é para a gente ficar andando dentro da casa do Senhor, não é para a gente ficar conversando, fofocando, nem fazendo nada que não convém, mas a gente vai para a igreja para adorar. Não que a igreja, o lugar em si, o prédio, seja santificado, santo, não. É quando nós nos juntamos, nós somos o corpo de Cristo, que nós nos reunimos e nos santificamos, e acredito que assim, sim, aquele lugar assim é santo. Quando nós estamos reunidos, qualquer lugar que nós estivermos reunidos, ali fica sendo um lugar santo, porque são os santos que estão ali, louvando ao Senhor. Então eu entendi, irmãos, que nós temos que tomar mais cuidado. Eu sei que nesse período que nós vivemos de modernidade, as pessoas não levam muito em consideração o respeito ao que é sagrado. Mas Deus leva. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Quando nós pretendemos entrar na igreja, louvar o Senhor, louvá-lo na beleza da sua santidade, nós temos que fazer isso com delicadeza. Nós temos que falar com delicadeza. Tudo que nós fazemos ao nosso irmão, aos nossos pastores, aos nossos regentes, né? Nós temos que ser mansos, humildes, educados. Então, acho que foi essa lição que Deus quis me dar, né? De humildade. Humildade. Apesar que Deus sabe que naquele culto eu estava muito cansada, mas eu que me propus a chegar até a igreja morrendo de cansada. Mas o Senhor, ele nos ensina a respeito da adoração. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ele corrige aquele que é filho, aquele que ele ama. Aquele que Deus não corrige, esse é tido como bastardo. Mas se você é corrigido pelo Senhor, então você é filho. E não bastardo. Irmãos, eu acredito que nos dias de hoje falta muito ensinamento da palavra de Deus. Falta ensinamento de como se portar diante do Senhor. O nosso Deus, ele é santo. Sorte nossa que ele nos corrige com amor, com constrangimento, com amor tão grande que nos constrange.
E foi isso que aconteceu comigo. Durante aquela oração eu muito me entristeci. Eu disse, me perdoa, Senhor. Me perdoe pela minha falta de humildade. Me perdoe, Senhor. Então, eu vou ter mais cuidado com o que eu faço quando eu estiver em comunhão com os irmãos, com aquilo que eu digo. Vou falar, vou pensar antes de falar. Porque, irmãos, eu tenho esse defeito, é algo que está em mim, eu não consigo mudar muito, eu gosto de falar alto. Eu falo alto e às vezes falo a primeira coisa que me vem à mente, e isso não é bom. A gente tem que pensar antes de falar. Pensar para não magoar o outro, pensar para não magoar os irmãos. Depois que você pensa um pouquinho, aí você fala. Você medita, depois você fala. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar. Vigiar é isso. É vigiar para não se irar, vigiar com o que vai sair da nossa boca, vigiar com o nosso comportamento, né? Vigiar. Vigiar para que a gente não se ire. Muitas contendas, brigas que chegam até a morte, às vezes é por causa disso. São pessoas que não vigiam no que falam e falam o que não devem e às vezes pagam com a própria vida. Mas o Senhor nos diz para que nós venhamos a vigiar. Então vamos vigiar com a maneira que nós nos comportamos na presença do Senhor. E isso é dentro da igreja e fora da igreja, onde nós estivermos, porque nós somos o templo do Deus vivo. Onde nós estivermos, ali está o Espírito Santo, ali está o Senhor conosco. Então nós temos que vigiar. Eu sei que Deus quis me ensinar muito mais com isso, talvez o que eu ainda não tenha entendido, percebido, mas até aqui isso eu percebi, que me falta humildade, me falta mais mansidão, me falta mais vigilância, me falta mais sensibilidade para com as coisas do Senhor, me falta mais consideração, me falta mais respeito. Muito eu tenho que aprender com Deus. E graças a Deus que o Senhor está nos moldando. Eu deixo esse testemunho aqui para os irmãos, para as irmãs, principalmente as irmãs de oração, louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos aprender cada vez mais com o Senhor. Amém? Eu agradeço a atenção dos irmãos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.